Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, teve um debatezinho aí no UOL aí, né? Falando sobre o Flamengo na Libertadores, para variar, né? Teve ali um debate entre Mauro César, entre o Arnaldo. Mauro César dobrou o Arnaldo, dobrou a galera aí e botou no bolso. Mauro César, ele tem uma visão aguçada do futebol, isso todos têm que admitir, né? Vamos ver, pessoal, o que ele falou aí sobre esse momento do Flamengo. Está muito bem no Brasileiro e classificado na Libertadores. E foram 3 chocolates no Inter, beleza? Vamos ver o que ele falou aí sobre esse momento do Flamengo. 2 vezes seguida fora, né? Contra o Inter e agora contra o Estudiantes. Então, é uma recuperação depois. Claro, chegaram os investimentos, chegaram os reforços agora. Acho que o presidente até acertou em demorar para contratar, porque estava acertando a casa, acertando a parte financeira, em demorar para contratar, porque estava acertando a casa, acertando a parte financeira, que aliás, né, vamos falar a verdade, o Flamengo, que é o Flamengo, ficou 6 meses sem contratar para acertar a casa, os outros times não podem. Os outros times, não, imagina, como eu não vou ficar sem contratar? Tô falando geral, não precisa olhar com essa cara para mim não, Ju. Então assim, o Flamengo, que é o Flamengo, fez isso porque os outros não podem, né? Então... Agora, Mauro, dito isso... eu queria que você falasse qual classificação foi mais fácil e se, diante do que jogou o Flamengo, se o Flamengo a gente pode falar sem muito medo e sem receio que o Flamengo é favorito dessa Libertadores, que está sobrando perto de todo mundo, ou não? O Palmeiras foi mais fácil porque pegou uma carne assada. O Flamengo não pegou uma carne assada. Embora o Internacional seja inferior ao Flamengo, não é um time pobrezinho, né? É um elenco 9, 10 vezes mais caro do que o elenco do time peruano. O Internacional tem um goleiro de seleção do Uruguai, centroavante da seleção do Equador, que faz boa aberta Copa do Mundo, centroavante com passagem de seleção colombiana. Tem o Alan Patrick, que é um jogador caro, né? Tem o Thiago Maia, contratou o Alan Rodrigues, tem o Bernabé, tem o Vitão, né? Ou seja, tem vários jogadores, tem muito investimento. O Internacional é um daqueles times que vendeu 50 anos de direito de transmissão no Campeonato Brasileiro, investiu em contratações. Não estamos falando aqui de um time pobrezinho, embora a narrativa que parta de alguns setores faça parecer o contrário. É um time com investimento, parecer o contrário. É um time com investimento que no início do Brasileiro muitos apontavam como candidato ao título. Agora o Flamengo é mais bem treinado, tem jogadores melhores e venceu os 2 jogos com muita autoridade, esse segundo jogo especialmente. Eu não acho que a chuva de papel tenha prejudicado tanto assim o Inter, ia ser engolido do mesmo jeito. Uma tolice achar que, porque a torcida não muda nada, a torcida internacional, quer mudar nada. Como não mudou em várias eliminações recentes que o Inter teve em casa. Foi eliminado 2 vezes pelo Fluminense, agora na Copa do Brasil e aquela outra em 2023 na Copa Libertadores. O Internacional não tem sido um time competitivo em casa, não tem conseguido transformar o seu estádio nesse tal caldeirão. Fica muito mais o discurso do que outra coisa, né? Não acho que fosse mudar nada. O Flamengo joga bem fora de casa, hoje é um time que se impõe e, evidentemente, passa como um favorito. Acho que, assim, nenhum dos 3 times que está na ala do Flamengo, né, em condições normais, elimina o Flamengo. Se não entrar no modo Central Córdoba, que foi um jogo sem mobilização, salto alto, uma conduta inaceitável, uma atuação patética e uma derrota vergonhosa no Maracanã, que comprometeu toda a fase de grupos, né, porque passou a jogar sempre com a corda no pescoço, não podia perder em Quito, não podia isso, não podia aquilo, porque poderia ser eliminado, e quase foi eliminado ridiculamente na fase de grupos, né? Se não entrar naquele modelo de comportamento, modelo, entre aspas, né? O Flamengo passa por qualquer um dos adversários. Estudiantes é um time bem limitado, se classificou, inclusive, contra o Cerro com um pênalti bem maroto lá em Assunção, não fez nada contra o Cerro do jogo de volta, não criou nenhuma chance de gol. É um time só esforçado, corre muito, mas não tem qualidade. E o Racing e o Vélez também são inferiores ao Flamengo, bem inferiores. Eu acho que se o Flamengo fizer jogos no nível que fez contra o Internacional, o Flamengo vai à final. Depende de fazer bons jogos. Compenetrado, concentrado, bem preparado, levando o jogo a sério, sem saltinho alto, sem soberba, né? Como teve naquela jogada contra o Atlético Mineiro, que erraram a saída de bola por soberba, que não era momento de insistir na troca de passe dentro da área, que era um raro momento que o Galo subiu a pressão no campo do Flamengo, e ali foi a eliminação, ali foi um capítulo da eliminação na Copa do Brasil. Então, se não tivesse esse tipo de comportamento, jogar como jogou contra o Inter, os 2 jogos, o Flamengo tem um caminho
que ele deve chegar à final. Vai depender muito desse comportamento. Eu acho que os adversários, por mais que se empenhem, eles estão bem abaixo. Todos três. Estudiantes, Racing e Vélez. É por aí, Arnaldo? O Mauro é não é nosso especialista em Flamengo, ele é especialista em futebol argentino, né? Respondendo à sua enquete, eu acho mais equilibrado e imprevisível o confronto dos argentinos, Vélez e Racing. Mas eu concordo com o Mauro, os três estão muito abaixo do Flamengo em todos os aspectos e tudo mais, né? É um torneio eliminatório, um pouco diferente. O Flamengo não tem melhor campanha que o Estudiantes, por exemplo, né? Ele fez uma fase de grupos ruim, como disse o Mauro, ficou em segundo colocado, tem vexames recentes na história da Libertadores e tudo mais. Mas o que aconteceu, até a gente debatia ontem, né, Tironi, sobre essa guinada do Flamengo na temporada. E por que guinada, eu falo? Porque o início da administração BAP, no início da temporada, indicava um Flamengo ainda cauteloso no mercado, certo? A contratação do Flamengo era o Juninho, né? A questão do estádio estava ali consumindo boa parte do que seria o investimento do Flamengo na temporada. Chegou um momento, já bem antes dessa segunda janela e já ali com o Mundial de clubes à vista, que o Flamengo resolveu dar uma guinada para tentar ganhar tudo na temporada. E foi ao mercado de uma forma avassaladora. E montou um esquadrão, baita time. Com jogadores mais prontos do que os jogadores do Palmeiras. Aí, Danilo, é uma política, acho que diferente desde o princípio, né? Sim. De Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras normalmente investe, nunca investiu tanto, é verdade, mas normalmente investe em jogadores jovens para se aprimorarem no Palmeiras com o tempo, e o Flamengo desta vez investiu em jogadores prontos, né, de um nível técnico indiscutível, a ponto de escalar um time contra o Internacional e você olhar para o banco e falar o mais forte aí, né? O banco do Flamengo contra o Inter, estava quase todo mundo de volta, era impressionante. E com esse elenco, com apenas duas frentes, podendo treinar, o Flamengo, que já lidera o brasileiro, ele tem todo o direito de sonhar e vislumbrar com as duas conquistas. O Brasileirão de pontos corridos e na Libertadores. E sim, em relação aos outros brasileiros remanescentes, São Paulo e Palmeiras. São Paulo eu vou, com toda a parcimônia, colocar como azarão, né? Nessa competição meio estranha do São Paulo esse ano, depois a gente vai falar do São Paulo. Ele caiu do lado da chave, está do lado da chave agora, nas quartas de final, mais fácil, né? O Palmeiras teria que passar pelo River e aí depois LDU ou São Paulo. Eu acho que o Flamengo, nesse caminho argentino, tem boas condições, como disse o Mauro, se não inventar, se não subir nas tamancas, ele chegar à decisão, mais uma vez, da Copa Libertadores. Fala, Dente. Tironi. Oi. Tironi. Fala. Então, só para ilustrar o que o Arnaldo falou, o banco do Flamengo lá em Porto Alegre tinha Matheus Cunha, Emerson Royal, Danilo, Ayrton Lucas, De La Cruz, Everton Araújo, Alan, Wallace, Carrascal, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse era o banco do Flamengo. O Vinha, por exemplo, ficou de fora. Nem banco pegou o Vinha. Meu Deus. Ficou só no lateral esquerdo do banco, foi o Ayrton Lucas. Vamos lá, a gente pega essa turma toda aí do banco do... Fala um time do Brasil que algum não seria titular. Meu Deus. Não, isso é o Citibank. Assim, comparar o Citibank com esse banco que o candidato lá do Corinthians inventou para apresentar os 5 bilhões de dólares. A diferença do Flamengo é tão simples quanto isso. Ele tem um banco de reservas que seria titular em qualquer time. Talvez, possivelmente, até no Palmeiras. Alguns deles, possivelmente. Em outros, agora, em todos os outros, seria titular. No São Paulo, talvez todos fossem titular. Acho que a diferença fundamental, o Arnaldo passou um pouco em cima disso, a gente sabe que o Flamengo ele vai ter 4, 5 jogadores que eles têm curto prazo, né? Então, Danilo, Alexandro,
possivelmente Jorginho, jogadores que já estão numa idade um pouco mais avançada e que o Flamengo vai ter que voltar ao mercado. É uma aposta a curto prazo, então a aposta para essa temporada para a próxima. O Palmeiras faz uma aposta que de repente esse ano não dá certo, mas você tem uma estrutura. São dois modelos totalmente diferentes, né? Tanto que o Palmeiras ele gastou muito e não pegou jogadores como o Jorginho, que veio sem custos para o Flamengo, tem os custos de luva e salário, etc., mas não teve custo de direito de compra, né? Compra dos direitos. Porque o Palmeiras aposta nisso e sempre faz isso, né? E não é que é o Abel que gosta, né? É uma política do Palmeiras há um tempo. E talvez da diretoria. Uma boa comparação, Danilo, seja o Flamengo trouxe o Jorginho, o Palmeiras o Felipe Anderson. O Felipe Anderson ano passado. Não, sim, né? Em termos são dois bons jogadores, só que um tá nesse patamar, o outro tá nesse. Juca, o Felipe Anderson é até uma exceção, né? Porque sim, é um jogador pronto, né? De 30 anos. Tá? É raro o Palmeiras contratar um jogador com esse perfil, né? Verdade. Mas, assim, eu concordo, mas não é ruim para o Palmeiras você olhar a perspectiva a médio prazo. Tem muito jogador jovem, para um time de não sei quantos anos. É uma aposta diferente. Você viu o Abel falando do Carlos Miguel ontem? Falou, não, ele chegou como uma oportunidade, a gente não ia contratar agora. Que, aliás, até falamos disso aqui, a gente não ia contratar, foi uma oportunidade, um goleiro que estava mais barato do que imaginávamos, contratamos, mas ele chega aqui como terceira opção. Eu entendo. É um planejamento... Eu sei que é um plano e tal, que é a forma como o Palmeiras é, mas também é a forma como o Palmeiras é, vamos ser sinceros, porque é a forma como o Palmeiras consegue ser. Não existe nenhum outro time que consegue fazer o que o Flamengo faz. O Palmeiras joga no limite dele. Assim, o Palmeiras joga no limite dele. Gastou 600 e poucos milhões e tem muito torcedor. Vai contratar tal. Palmeiras vai contratar mais um jogador, que é o camisa 8, porque o Richard Rios foi embora por 30 milhões de euros. O Palmeiras vai contratar algum por 12, 13, ou seja, vai ter uma diferença considerável, que o Palmeiras precisa se pagar. E o Palmeiras está num nível inferior ao Flamengo de receitas. Por isso que o Palmeiras tem um limite diferente do Flamengo. O Flamengo, como a gente diria, é a torcida do Flamengo. Todo mundo está no nível muito abaixo do Flamengo. Sim, do Flamengo. Não tem nem conversa essa. Fala. Só uma observação. Não, eu acho que o Mauro talvez só vai tocar na mesma coisa. O Palmeiras, se quisesse, poderia investir em jogadores do perfil do Jorginho. Sim. Não é interesse. É uma opção. Não, poderia, porque é a política. O Palmeiras poderia por quanto nível de tempo? investimento. Não, poderia não gastar. Mais federativo que exato. Poderia não gastar nas compras e gastar no salário do Jorginho, gastar na luva do Jorginho. É uma opção. Exato. Você entende que é só uma opção, Mauro? Eu entendo que é uma condição. O que você acha? Não, eu acho que o Flamengo investe jogadores de mais qualidade. O Palmeiras investe jogadores que são caros e que não são tão bons. Esse é uma terceira via. Ano passado, retrasado, Aníbal Moreno ou Jorginho? Vocês querem ter o Emiliano por 550 anos ou o Jorginho por 2, 3 anos? Eu prefiro ter o Jorginho por 2, 3 anos. Porque os dois juntos. Quanto custam os dois juntos, se eu colocar na balança? Salário, multa rescisória, luvas, tudo, e quanto custa o Jorginho? Eu prefiro o Jorginho do que os dois juntos. Não tem termo de comparação. São jogadores de patamares completamente distintos. E são bons jogadores, tá? Os do Palmeiras. Mas Jorginho é uma extra-classe. É outro patamar. Aí é uma escolha do clube, da comissão técnica, desse combo que decide. Agora, a média de idade do Palmeiras era 26 e pouco, o Flamengo 30. O Flamengo com vários jogadores com mais de 30 anos ou pelo menos 30 anos. Só que no banco tinha, com menos de 30, o Pedro, o Araújo, o Ayrton Lucas, o Everton Cebolinha, o Alacian, o Matheus Cunha, o Anderson Royal, o Everton Araújo, o De La Cruz, o Alan, o Carrascal. Nenhum deles tem 30 anos. 23, 24, 25, 26, 27, 29. Então você tinha vários jogadores do banco que não tinham 30 anos, exceção do Danilo, e tinha um time com média de idade de 30 anos. E quantos anos tem o Saúl? São mais jovens. E até o Jorginho parar, até esses jogadores pararem, o Flamengo vai contratar outros atletas, porque vai continuar entrando dinheiro, se ele for campeão vai entrar mais dinheiro ainda, esses vão parando e outros vão chegando. O Flamengo montou um time para ser campeão. Agora o Palmeiras não montou um time para vender jogador no futuro, montou para ser campeão ou não. Claro. Ninguém contrata um atleta de 25 milhões de euros, um outro de 18, mais 2 jogadores que juntos podem custar até mais do que isso. Estou falando do Paulinho, o outro é o Vitor Roque, para não ser campeão. Eu acho que é uma questão de como olha para o mercado. Né? O Flamengo buscou alguns jogadores maduros, prontos, alguns em emergência, caso do Alexandre, no passado, que os 2 laterais estavam machucados, Ayrton Lucas e o Vinha, aí pegaram o Alexandre, o Danilo, numa outra situação esse ano, o Jorginho também em outra situação esse ano. Agora, outros jogadores que o Flamengo contratou não tem 30 anos. O elenco não tem todo mundo com 30 anos. O time que jogou é um time maduro com 30 anos de média
E os jogadores que chegaram também sem custo, mas tem custo, claro, de luva, de salário, mas é uma questão de opção. Eu, pessoalmente, entre o Jorginho e os dois volantes do Palmeiras, de olhos fechados, eu contrato o Jorginho. Para mim não tem nem... Foram em épocas diferentes também, né? Nem dá para começar a conversa na minha. Eu tô falando sobre, enfim, jogadores do atual elenco, como o Flamengo vem jogando bola, a forma como o Flamengo defensivamente vai bem, e aí a gente estava conversando sobre os dois jogadores que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti. E essa pessoa do Flamengo me relatou que recentemente o Valência, Sevilha e o Porto entraram em contato demonstrando interesse em Léo Pereira, buscando valores, falando que estava interessado em fazer uma proposta, qual é o valor inicial para o Flamengo pelo menos ouvir uma proposta. E o Flamengo avisou, esquece, o Léo Pereira só sai agora pela multa rescisória. Ele não a gente não quer negociar o Léo Pereira. Léo Pereira é peça fundamental. Aí eu perguntei para essa pessoa, mas vem cá, isso é agora, nessa janela de transferência. E para o ano que vem? Ele falou, vem para o ano que vem é uma outra história. Pô. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses. O Léo Pereira ele pode ser campeão brasileiro da Libertadores. Ou seja, vai ficar muito mais valorizado no mercado. E ele vai querer sair se ele ficar sendo convocado para a seleção brasileira. E o clube que contratá-lo vai dar a mesma visibilidade que o Flamengo dá? Tal como o Léo Ortiz. A pessoa falou a mesma coisa. Não adianta chegar aqui porque nós não vamos vender essa janela de transferência. Estamos numa reta final de temporada, jogos importantes. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Está nas quartas da Libertadores. Como é que a gente vai negociar os dois ou um dos dois titulares do atual setor defensivo? Não faz nenhum sentido. E a multa rescisória desses jogadores é mais de 50 milhões de euros para o mercado exterior. Dificilmente alguém vai pagar essa multa rescisória. Então o Flamengo vetou a saída tanto do Léo Ortiz quanto do Léo Pereira nessa janela. Esquece. E, de fato, Valência, Sevilha e Porto, os 3 clubes europeus vieram forte em cima do Léo Pereira. Forte. Valência e Sevilha da Espanha, você já sabe, e o Porto de Portugal. E eu não tenho a confirmação se, de fato, o Napoli e o Milan vieram forte do Léo Ortiz. E gol da LDU, gente. Então, o Botafogo, nesse momento, sendo eliminado na Libertadores. Então, eu não tenho informação, nem do Napoli, nem do Milan, porque o Flamengo não recebeu essa informação. Isso foi vinculado pela imprensa, se eu não me engano, pelo site ge.com. Então, fica aí a informação para vocês. Falar agora sobre Andréas Pereira. O meio-campista de 29 anos de idade vai jogar no Palmeiras, vai jogar no Flamengo ou vai continuar na Europa? Quero te explicar por que o nome do Andréas Pereira voltou à pauta por aqui. Recentemente o Palmeiras sondou a situação de Andréas Pereira, o mesmo jogador que quase se mudou para o Verdão em janeiro. O Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Na última hora não houve acordo com o Fulham. O Palmeiras foi avisado de que nesse momento o clube inglês topa negociá-lo por cifras inferiores e há um motivo óbvio para isso. O Andrés tem contrato com o Fulham somente até a metade do ano que vem. Ou seja, se não vendê-lo agora, o Fulham vai correr enorme risco de ver o Andrés assinar um pré-contrato em janeiro para sair de graça na metade de 2026. Nesse momento, o Fulham topa negociar o Andréas Pereira por algo na casa dos 14 milhões de euros, que equivalem a 89 milhões de reais. O Palmeiras precisa de um volante e enxerga esse negócio como interessante, apesar da idade do atleta, a necessidade de uma reposição para o Richard Rios. O grande ponto é, o Andréas Pereira prefere continuar na Europa. Ele quer sair do Fulham, mas se mudar para um clube que briga por títulos. Se a ideia for voltar ao Brasil diante da falta de propostas na Europa, a prioridade vai ser pelo retorno ao Flamengo. O Andréas tem consigo de que a passagem dele pelo Flamengo não terminou da forma como ele queria. Você vai lembrar de um erro de passe que resultou no gol do Palmeiras no título de Libertadores da América. Até por isso, se dependesse do Andréas Pereira, o retorno ao Brasil seria para o clube onde ele esteve e não conseguiu performar como se imaginava. O ponto é, será que o Flamengo tem a intenção de contratá-lo? Existiu uma conversa bem preliminar que não avançou. Então a impressão que se tem é de que nesse momento o Flamengo não vai fazer tanta força para contratá-lo, especialmente porque já trouxe vários jogadores para esse setor. Carrascal, Saul e Jorginho foram adquiridos nos últimos dias. Só para completar, enquanto vestiu a camisa do Flamengo, Andréas Pereira somou 53 jogos com 8 gols e 3 assistências. Ele esteve no Fla entre 2021 e 2022. Se eu tivesse que palpitar, imagino que ele vai continuar na Europa.
Pessoal, vamos falar aqui sobre o Andrés Pereira. Estou aqui olhando aqui num site, né? Um site de Portugal. E não é só no Brasil, não, né? Que está falando sobre o Andrés Pereira aí, pode jogar no Flamengo. Muita gente diz, mas o Nicola é mentiroso. Mas o Nicola fala o que ele lê no site, né? E como a gente também pode fazer, só é ser autodidata e buscar, né? Só que tem um porém, né? O Fulham aqui tá falando que o Fulham quer cerca de 89 milhões para vender. E o Flamengo já gastou 333 milhões nessa janela. Então, é possível? É, mas eu acho difícil, né? Só se ele topar aí, de repente, reduzir alguma coisa para vir, né? Porque o Flamengo tem dinheiro, mas na posição dele já tem muito. Tem o Saul, Jorginho, tem... Apesar que ele também joga com meio atacante. Aí ele iria fazer sombra ao Rascaeta ou Carrascal. Eu acho que o momento é meio difícil, né? Para ele chegar a ser titular. Eu acho muito difícil. Claro, futebol a gente não sabe, né? E Andrés Pereira quer voltar ao Brasil porque tá chegando na Copa do Mundo, para ficar mais na visibilidade de Ancelotti, né? Ele teve a primeira passagem pelo Flamengo, recentemente havia sido alvo do Palmeiras nas últimas janelas de transferência, ainda é também. Nos bastidores, a jornalista, né, já deixando os créditos aqui para Raissa Simplício, revelou uma atualização sobre o futuro do meia, né? Segundo a comunicadora, ele estaria de olho na possibilidade de voltar ao Brasil e se decidiu entre Flamengo e Palmeiras, né? Conforme a apuração, Andrés Pereira está decidido a voltar ao Brasil para jogar no Flamengo, né? Priorizando ao Fla em vez de jogar no Verdão, que se tornou um rival do Fla nas grandes competições nos últimos anos. Não só dentro de campo, mas fora também. O que eles brigam para contratar jogadores aí não é brincadeira não, viu, velho? Meio-campista ainda nutre um desejo de voltar ao Flamengo. Houve conversas, né? Mas no primeiro semestre o rubro-negro não chegou a fazer oferta, né? Informou a jornalista, né? É um jornalista renomado, né? Na conta dela do Twitter aqui. Palmeiras ouviu que valores envolvendo Andrés Pereira neste momento aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar para vocês verem essa. Aqui, vou pegar só essa parte aqui mesmo, né? E envolvendo valores de Andrés Pereira neste momento seriam menores do que da última conversa. 12, 14 milhões. Ele perdeu muito, já está com 28 anos. Ele perdeu um pouco de valor de mercado, né? Meio-campista ainda nutre o desejo de voltar ao Flamengo. Houve conversa, mas no primeiro semestre o rubro-negro não mostrou muito interesse, né? E o Fulham quer negociar Andrés Pereira. Ele quer de 12 a 14 milhões de euros, né? Que dá em torno de 89 milhões de reais, né? Então, eu acho caro. Já um jogador de 20 acima, né? Já não é tão jovem. Se fosse ali 24 para 25 anos, era mais válido, mas já tem 28 anos, já não tá tão jovenzinho assim, né? É novo, mas não pro futebol, não muito. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostei muito do que Mauro César falou, não tem comparação. O Flamengo hoje é o time que mais tem aporte financeiro no Brasil e na América Latina também, beleza? Então é difícil para os concorrentes. Quem tenta chegar perto é o Palmeiras, mas não é fácil a missão. Tamo junto e até o próximo vídeo. Se cuide aí, fique com Deus.